Bom dia a todo mundo, amigos. Bom dia a todos vocês. Vamos começar aqui nosso encontro. Deixar só um versículo para a nossa oração aqui desta manhã e já começarmos com o convidado de hoje. Lembrei de Tiago 1:5. Gosto muito do livro de Tiago, porque ele é o livro da sabedoria, né? No Velho Testamento, o livro da sabedoria é Provérbios, mas no Novo Testamento, Tiago é o livro da sabedoria. E eu gosto demais desse verso que eu vou ler para vocês, que diz que Tiago está dizendo assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e de boa vontade. E depois ele diz: e lhe será concedido. A gente pede e Deus concede. E esse versículo só lembra para a gente aqui, para todos nós, a importância de nós buscarmos sabedoria em todas as nossas decisões e desafios, amigos. A gente sabe que sabedoria é a habilidade de aplicar conhecimento com discernimento e ética, né? Então, nós, pastores, líderes aqui, precisamos disso, né? Precisamos de sabedoria, a gente precisa reconhecer que a gente não tem todas as respostas, que nós não temos clareza sobre todos os assuntos, nós não somos os donos da verdade, não temos a última palavra, e que nós dependemos da orientação e da bênção de Deus em nosso ministério. Não é verdade, meus amigos? Então, vamos pedir a Deus que o Senhor nos conceda sabedoria e graça em todos os nossos caminhos. Amém, amigos? Então, quero orar com vocês em cima desse texto. Tiago está dizendo: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente e de boa vontade, e lhe será concedida. Amém? Vamos orar nesta manhã? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado por esse tempo que estamos aqui, reunidos, para ouvir a tua voz, como todas as quartas-feiras temos feito. E tem sido muito bom, tem sido uma bênção para a nossa vida, Senhor. Peço a ti que fale mais uma vez conosco nesta manhã e, Senhor, nos dê sabedoria. Tua palavra diz que se pedirmos sabedoria, o Senhor vai nos dar sabedoria. É o que nós desejamos nesses dias que vivemos em nossa comunidade, em nossas comunidades também. Pai, que o Senhor sempre nos dê a direção clara, o Senhor sempre mostre para nós o melhor caminho, a melhor direção. Nos abençoe, Pai amado, nos dê graça. Derrama sobre nós a tua unção, o teu poder, o teu amor, porque nós queremos ser uma bênção, instrumentos de bênção nas tuas mãos, Pai. Ajuda-nos, Pai, nesta manhã, e nós oramos e sabemos que o Senhor tem planos bons, coisas boas para cada um de nós e para a nossa comunidade. E tudo isso tem se cumprido e vai se cumprir em nossos dias, em nossos ministérios, em nossas igrejas, Pai. Que assim seja, para o louvor da tua glória. Amém. Amém, amigos. Meu amigo Nando, com você. Amém. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pela palavra, pela oração. E bom dia a todos. Vamos caminhar para mais uma mentoria e crescer. Hoje temos um convidado aqui. Eu não sei se ele já conseguiu entrar. Ah, tá aqui. Temos hoje aqui Pastor Carlito, que quase que eu posso dizer que dispensa apresentações. Ele é muito próximo de todos nós, da Comunidade da Graça. Nós, da Comunidade da Graça, temos um carinho muito grande, recebemos a influência dele. O pastor Carlito é escritor, ele é um empreendedor social, ele é pastor da Igreja da Cidade de São José dos Campos e fundador da rede de igrejas que leva este nome, e da Rede Inspire, Colégio Inspire, enfim, e outras organizações na área da educação. E a influência dele tem sido tão positiva, tão frutífera. Eu, particularmente, também tenho sido muito abençoado, e ele está aqui hoje para compartilhar. Bom dia, pastor Carlito, que alegria tê-lo aqui. Ele casado com a pastora Leila, e os seus filhos, e todos amam a Cristo, e bom, é um privilégio muito grande tê-lo aqui. Bom dia, sua palavra inicial, e aí a gente vai para nossa mentoria, pastor. Muito bom dia, Fernando. Obrigado pela honra do convite.
Uma alegria estar aqui com você, com todos vocês. Ronaldo, peguei uma pontinha da oração final aí. Obrigado também pelo carinho, pela amizade, a todos vocês, aos que conheço mais de perto, aos que conheço um pouquinho mais de longe, mas sei que são todos muito amados e estamos todos lendo na mesma página, no sentido de servir ao Rei, ao Reino e também à Igreja, sua noiva, seja na Comunidade da Graça, na Igreja da Cidade. Ontem tive a alegria de estar com o Júnior, o Carlos Alberto Júnior. Tivemos aqui um tempo de mesa, ele esteve aqui para a gente orar juntos e sempre estamos procurando estar também felizes com o que Deus está fazendo. E o Fernando agora ficou mais fácil, porque o Fernando se mudou para São José, não é o Rio de Janeiro, mas é uma cidade maravilhosa, não é, Fernando? muito bom aqui, viu? E de vez em quando a gente se encontra aqui, porque o Fernando também tem muita amizade com o Madaleno, Madaleno na Rede Inspire, e também os filhos dele estão aqui no colégio, e certamente que vamos ter mais oportunidades. Quem sabe, Fernando, você pode marcar uma mentoria um dia aí, a presencial, marca aqui na Colina, aí teria o prazer de falar para vocês pessoalmente aqui. Pode vir, pode chegar no interior, queridos, que é do interior que fluirão rios de águas vivas, né? Não esqueça disso aí, você que está na capital, tá, Ronaldo? Pode deixar, coisa boa. Olha aí, que convitão, hein? Tá bom, Pastor Pode. Calito, mais uma vez, sabemos que o seu tempo é tão valioso e obrigado. A gente que vai falar aqui hoje sobre voluntariado. Toda igreja, ela é movida, né, por aquilo que o Senhor entrega do céu, a graça, o poder, o evangelho, e ela é movida pelas pessoas que voluntariamente se dedicam para servir, e isso envolve liderança, envolve projetos, estratégia, e sabemos que o pastor tem uma experiência muito profunda e muito rica para compartilhar. Então, eu queria começar aqui, e aí a gente vai aqui num flow, né? A gente tem um fio condutor, mas o pastor fica à vontade. Mas acho que é legal, assim, compartilhar uma experiência que o pastor considera bem-sucedida nesse assunto de voluntários na IC, Uhum. se o pastor puder compartilhar com a gente. Bom, o voluntariado é essencial, não sei o tamanho da sua igreja, mas nós nunca teremos recurso suficiente para custear os obreiros, seja de tempo integral ou de tempo parcial. Então, ter os obreiros de tempo voluntário é fundamental. Para isso, primeira coisa é você despertar. Então, de tempo em tempo, você tem que ter uma mensagem na sua série de mensagem falando biblicamente sobre a importância do voluntariado. E aí você prega sobre isso com as bases bíblicas, Velho e Novo Testamento está cheio de base bíblica para você falar sobre o serviço voluntariado ministerial. E depois você pode fazer um momento de pedir para se levantar e você honrar aqueles que já são voluntários. Então você pode, antes ou depois da mensagem, dizer, olha, quem já é voluntário aqui na igreja? Aí pede para levantar, honra, abençoa. E ao final da mensagem, você pode fazer um apelo. Aí, olha, quem gostaria de se voluntariar? Aí bota um QR Code lá no telão e a pessoa, então, pode se cadastrar para servir de voluntariado. Isso deve ser periódico. Eu acredito que pelo menos uma vez a cada semestre você poderia pregar uma mensagem avulsa. O que é mensagem avulsa? É uma mensagem que você prega entre séries. Você está pregando uma série de mensagens sobre Romanos, uma série de mensagens sobre missões. Entre uma série e outra, faz uma mensagem sobre o prazer de servir, a honra de servir. E honra quem já está servindo e levanta mais voluntários. Porque, gente, nós, às vezes, vamos liderando a igreja e a gente se esquece que o pessoal do Ministério Infantil está lá no gargalo, o pessoal do estacionamento, o pessoal da técnica, o pessoal do multimídia, o pessoal da intercessão está precisando de mais voluntário. Segunda coisa, você precisa ter um gestor de ministério.
tem que ter alguém que cuida deles no dia a dia. Então, por exemplo, você faz esse dia do voluntariado aí no culto, prega sobre isso, desperta a igreja, as pessoas fazem o QR Code, manda a ficha lá e ninguém entra em contato com ele. E aí, pronto, você perdeu isso aí. Então, isso aí tem que ir para alguém que é responsável em receber, marcar uma reunião, fazer um treinamento e direcionar para onde ele vai. Se ele quer ir para missões, evangelismo, ação social, técnica de juventude, terceira idade, homens, mulheres, para onde ele for. E tem que manter uma gestão disso. Esse pessoal tem que estar sempre recebendo um e-mail, recebendo uma palavra de encorajamento, destacando quem fez aniversário. Tem que manter ele aquecido, dando para ele oportunidade de mudar de ministério. Às vezes, uma pessoa ela é voluntária, por exemplo, no Ministério de Criança, porque ela tem criança pequena. Mas depois a criança dela cresce, aí ela já tem outra estação, então ela prefere ir ser voluntária no Ministério de Adolescentes ou ir para o Ministério de Adultos. E o gestor de ministérios vai acompanhando isso para dar essa liberdade, porque a gente não tem votação para as pessoas servirem por um determinado tempo, então elas vão servir até quando elas entenderem que elas estão motivadas, abastecidas, estão sendo frutíferas, não é? Por exemplo, hoje um lugar extremamente difícil, e daqui para frente vai ser mais para servir, é o Ministério Infantil. Nós estamos com muitas crianças com necessidades especiais, convivendo no mesmo ambiente, seja com TDAH, seja com alguma síndrome. E o que acontece? Isso está ficando muito desgastante para a equipe, tem um risco civil, preocupação com denúncia de abuso. Então, está diminuindo o número de voluntários no Ministério Infantil. Se não houver um estímulo, uma capacitação, um alívio de rotatividade, você vai ter menos que a pessoa pense, eu vou lá servir, vou me estressar, posso ter o risco de ser mal compreendido por alguns pais, denunciado. Uma outra coisa que nós temos aqui que é muito importante é ter nós chamamos de pit stop. Como nós temos 4 cultos aos domingos, nós temos um lugar onde tem um ministério específico para servir os que servem. Então, lá tem um lanche, lá tem uma pessoa conselheira para poder aconselhar se alguém precisa, tem uma cadeira de massagem, se alguém chegou lá, às vezes é muito comum, no corre-corre, alguém está com problema na coluna, precisa de uma massagem, precisa de um carinho ali, alguém que tem um analgésico, porque hoje, as novas leis, por exemplo, nós temos uma sala de pronto-socorros aqui, né? Que se precisar, tem que chamar a ambulância, etc. Antigamente, a gente podia ter uma pequena farmacinha lá. Hoje, nenhum profissional de saúde, médico, enfermeiro, auxiliar, não passa uma Neosaldina para ninguém, porque tem gente com reação alérgica, tem gente com tolerância, amanhã tem um problema cardíaco lá, vai associar esse remédio, então ninguém passa mais nada. Mas numa sala de pit stop, tem lá uma caixinha de primeiro socorro que alguém pode ir lá e pegar, ele vai lá e pega, né? Então, isso é um cuidado que você tem para com o voluntário. E esse ministério, ele não serve os de fora. Todo mundo que está servindo passa ali. Então, você tem que ter uma sala reservada com água, com refrigerante, com um lanchinho, com uma sala de descanso, para aquele voluntário que está ali entre um culto e outro, entre uma escala, passar e servir. E uma outra coisa é, anualmente, fazer um culto de honra a esse voluntariado. Aí a gente faz um culto bem descontraído, premia, faz uma votação entre eles,
a gente não dá para dar um presente mais caro para todo mundo. Então, a gente faz um presente melhor para os 3 mais votados, a gente sorteia viagem missionária, a gente dá um brinde. Deixa eu mostrar aqui. Eu acabei dando. No último encontro, a gente fez uma caixinha de promessa. Sim, pode pegar aqui, Fernando, depois o modelo, uma caixinha de promessa de papel bem bonitinha que eu tinha aqui, mas eu dei para um pastor que veio visitar. E com versículos, para 30 dias, ele fazer uma campanha pessoal de oração sobre versículos que abençoa quem serve. E aí nós demos para todo mundo no último culto do voluntariado. E ali também a gente renova a visão da igreja para todo o voluntariado. Então, são ações práticas que acho que vale muito. Então, semestralmente, fazer uma pregação para levantar mais voluntários e reconhecer quem já está e alimentar a igreja, ter o ministério de apoio, fazer o culto mensal, ter a sala de refrigério e estar sempre renovando, porque quem gosta de igreja cheia é pastor, ninguém mais gosta de igreja lotada, porque quando a igreja fica lotada, tudo se esgota de voluntariado, né? Quanta informação rica, pastor, quanta informação rica. A gente viu que essa questão é a criação de uma cultura mesmo, né? Sai daquele ponto onde as pessoas talvez nem eram percebidas para este ponto onde tem uma sala de refrigério, talvez para alguns pastores ainda era algo assim inimaginável, mas que hoje já é uma realidade. E o melhor, não é uma coisa astronômica, é factível, tá ali, é acessível, dá para fazer a semana que vem, lógico, guardadas as devidas proporções. Agora, pastor Carlito, se o pastor tivesse hoje que revitalizar uma igreja, que hoje, logicamente, como a gente já sabe, né, a igreja da cidade hoje ela é uma inspiração, uma referência, ela é modelada, né, em muitos lugares do Brasil, fora do Brasil. Agora, se o pastor tivesse hoje assumindo uma igreja que não estava indo bem, está num declínio, está estagnada e precisa fazer isso, embora eu já deu dicas práticas aqui, mas a gente sabe que às vezes para revitalizar precisa dar aqueles 3 passos para o pastor, os nossos pastores. Eu creio que todos que estão aqui têm um coração ardente, amam o Evangelho, amam a Cristo, são cristãos genuínos, mas alguns de nós não têm vivido dias muito bons nessa questão da fruticidade da igreja. O que o pastor faria? Talvez isso sirva até um caminho aqui bem prático também para alguns de nós aqui. Muito bem, Rodrigo. Fernando, toda igreja, ela vai chegar a um platô. A questão não é se ou não. Naquele encontro que a gente estava lá no Josué, eu falei um pouquinho sobre isso, você estava lá, você pegou, né? A gente começa uma igrejas que plantada nova, se alguém está plantando igreja que ela tem uma ascendência mais rápida, vai, aí depois ela chega no platô. Então, toda igreja vai ter que, periodicamente, se reinventar. Então, hoje, quando eu estou pensando nesse assunto de revitalização de igreja, é muito importante fazer uma avaliação das funções que tem, Diniz, porque tem igreja que já tiveram 300 membros e hoje tem 100, mas às vezes ela mantém aquela estrutura de ter muitas funções. Então, se eu tivesse hoje, por exemplo, e se tivesse, não, porque a gente tem na rede de igreja da cidade, nós temos 28 igrejas, de todos os tamanhos, e algumas estão meio num platô. Então, a gente tem essas realidades e a gente tem conversado sobre isso
o tempo todo. Então, tem hora que você tem que dar uma paradinha e, como que um navio, levantar o navio no estaleiro e raspar umas cracas, para que ele possa voltar a navegar com um pouquinho mais de velocidade. Então, se tivesse hoje numa igreja que tivesse num platô, eu iria chamar a liderança e iria realmente rever todas as funções que não são tão estratégicas assim e tiraria. E basicamente deixaria o 10 por 10. O 5 por 5, que daria só 10 funções. Os 5 propósitos, alguém para criança, adolescente, jovens, adulto e terceira idade. Então, alguém que vai cuidar das gerações, das faixas etárias. E os propósitos de Deus. Alguém para missões, alguém para comunhão, para discipulado, para ministério e para comunhão. Pega, então, isso aí e traz esses 10 para perto. Você vai cuidar da igreja inteira, cuidando só de 10. E vai assegurar que... Porque, assim, por exemplo, você tem um líder para... Vamos dar um exemplo aqui, quer ver? Você tem um líder para oração, intercessão na igreja e um líder para o louvor. Não, junta. Tem um líder da adoração. Oração e louvor é a adoração. Então, junta, faz um líder de adoração. E não precisa ter 2 líderes por um mesmo assunto. Então, nesse caso, menos é mais. Então, pega a relação de ministérios que tem a sua igreja e, consequentemente, de voluntariado, dá uma enxugada e anda mais perto desses líderes. Você sabe que o modelo de Jesus foi sempre falar, pregar a multidão, mas andar com 12. E o nome 10, 12, isso aí é dentro do seu contexto, né? E foca neles. E, por outro lado, o pequeno grupo, que eu não sei qual o nome que vocês usam, Fernando. A gente tem usado célula. G100 também foi um nome forte, muitos ainda usam, mas temos falado células mesmo. Ok. Então, desenvolver que esses 10, ou eles sejam líder de célula, ou pelo menos estejam numa célula. Garantir que haja essa linguagem comum também, que a igreja ela é de 2 asas. Ela está no templo com as celebrações, mas ela também está nas casas, no pastoreio intencional, que é na célula que acontece discipulado, formação de novos líderes, cuidado pastoral. Então, as 2 coisas. Então, Fernando, eu acho que é de cada um pegar, avaliar onde estão, para não ver se estão com a armadura de Saul sendo Davis. Ninguém vai ganhar uma batalha sendo um líder que está com uma estrutura maior do que pode suportar. E o que eu acho interessante nisso, pastor Carlito, e talvez é uma facilidade que eu observo na sua forma de agir, talvez muitos de nós precisamos também avançar nisso, que é essa naturalidade para fazer mudanças. Porque às vezes tem muito do emocional envolvido. Agora não pode tirar essa pessoa ali, porque se tirar o ministério dela, a igreja vai acabar. Então, assim, eu acho que essa conversa, essa negociação, se eu posso assim dizer, esse diálogo, biblicamente falando, trazendo a realidade, eu creio que ele é tão necessário para que nós possamos fazer o ajuste e poder avançar. E eu Perfeito, vejo, não é? perfeito. Tem que ser. E aí, quem tem que fazer isso? O pastor não precisa fazer isso. Você vai se desgastar. Lembra que eu falei da figura do gestor, o líder da base de ministério? Por que que ele pode falar? Porque ele está andando perto dele. Ele não chegou lá e falar assim, ó, o líder de jovens mês que vem não é você e vai ser outro. Não. Você tem alguém lá que está mandando mensagens para eles, está num grupo de WhatsApp com eles, está orando com eles, está sinalizando se a estação de um terminou para outro começar,
ajuda na transição. Então, encontre o seu gestor ministerial, o seu líder, aqui nós chamamos líder da base de ministério. E essa pessoa vai andar mais perto e vai sinalizar, porque quando alguém está no limite, o ministério bate num teto. E aí quem que vai sofrer? Sofre a igreja, ele fica e precisa de uma ajuda, outra estação. Esse papel do gestor, eu não sei se a minha internet, desculpa, acho que ficou instável minha internet aqui, acho que o pastor está falando? Eu acho que a internet dele, o Calito, a sua Tá. internet deu uma travada. Está instável. Mas acho que... Então, acho que é dele. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, quando o pastor Calito só... Diniz. Oi, meu amigo. Diniz, você está me ouvindo? Estou aqui. Estou ouvindo. Oi? Você está me ouvindo? ouvindo? Tá. Voltou, agora voltou, hein? Ok. Então, ter essa pessoa, ela é fundamental. Se a sua equipe tiver alguém acompanhando perto, ele vai ajudar nesses processos de terminar um ciclo e começar um novo ciclo dentro daquele próprio ministério, minimizando perdas. Agora, também, Fernando, isso não garante que não vai ter problemas. Como já disse um filósofo chamado Tales, onde há pessoas, o risco de ter conflitos é inevitável. Mas, às vezes, é melhor ter problema com uma pessoa do que você matar todo um ministério. Então, tem que cuidar daquela pessoa, gente ferida fere, paga agora ou paga depois, são máximas que, infelizmente, são reais, né? Então, assim, eu acredito que essa experiência aqui pode continuar. Se vocês quiserem vir aqui, se quiserem numa próxima mentoria online, eu posso colocar o pastor Ian, o pastor Marcão, pastor Técio, são gente ligada diretamente à gestão de ministério, que pode estar aqui, Fernando, com você e com a equipe. Eu creio que vocês estão certos em cuidar desse assunto aqui numa mentoria. Se vocês estão estudando isso aqui, é porque isso está no radar de vocês e é muito importante, porque não podemos se dar ao luxo de perder voluntário nos dias de hoje da igreja. Não perca e, pelo contrário, trabalhe para ter mais, cuide bem deles. Agora é um tempo, uma coisa importante, agora é final de ano, vai dar um sprint final até dezembro, faça alguma coisa para honrar eles. Agora, janeiro, tenta aliviar para eles. Entra num modo, na igreja em janeiro, um pouco assim, de fazer o mínimo necessário, basicamente as celebrações. Evite fazer eventos, evite fazer coisas muito diferentes, para dar um tempo de descanso e renovo, para a partir de fevereiro vir forte. Estimule a comunhão, olha, faz piquenique, chame pessoas, vão para a praia, vão passear, vão renovar. Eles ouvindo isso de vocês como pastores, é importante vocês darem esse sinal de que estão preocupados, que eles tenham um mês assim mais tranquilo, mais low profile, tá? E eu acho que se vocês quiserem marcar para vir aqui, eu também posso agendar com vocês, tá bom? E tem um livro do Costa Neto, que é sobre voluntariado, que também é bom ter lá na livraria de vocês e recomendar, vale muito a pena. E, por último, aqui, Fernando, se alguém tiver aí pela Grande São Paulo, Ronaldo, eu vou estar lá no Nadinho, na conferência dele, em Hermínio Matarazzo. Eu vou quinta, Leila vai sexta e o pastor Fabiano vai sábado. Então, não sei se alguém estiver por aí e quiser estar, eu vou dar uma ênfase sobre igreja, a Leila sobre ensino, maturidade, e o Fabiano sobre profético. Então,
Se vocês puderem e quiserem, será um prazer sentar também com vocês. Eu falei para o Fernando, eu tenho que dar uma aula agora no college, senão teria o maior prazer em ficar um pouco mais. Obrigado, tá, Fernando? Espero ter ajudado. Uma alegria, foi muito, muito produtivo para nós, muita riqueza de informação. Antes do pastor sair, queria pedir para o meu querido Catalani fazer uma oração, pode ser? Por favor. Obrigado por Orar tudo. pelo pastor Calito, viu, Catalani? Farei isso, amigo. Obrigado. Ah, Obrigado, e Pai, também, pelo- não sei, Catalani, se ficar mais perto para alguns outros, na sexta-feira eu vou estar. Quinta eu estou na igreja do Nadinho, mas na sexta eu estou no Rodrigo Soeiro. E ele até me pediu isso. Interessante, Diniz. Ele me pediu para dar uma ênfase para os que serviram o ano, porque foi um ano de mudança, a igreja sugou muito, teve transições, mudanças, desafios, então ele me pediu uma palavra voltada bem para o pessoal que serve. Olha aí. Maravilha. Vai lá, Catalani. Obrigado, Pai, pelo tempo que nosso amigo querido de longa data nos disponibilizou nessa manhã. Aquilo tudo que ele repartiu conosco é coisa divina, coisa do céu, experiência prática que ele tem vivido ao longo de tantos anos e que nós podemos olhar, considerar, praticar e celebrar com ele, juntamente com ele e com a tua igreja no Brasil, esse trabalho com voluntários, com pessoas que dispõem o seu tempo para te servir numa igreja local. Te agradecemos por tudo que recebemos essa manhã e abençoamos o pastor Carlito, sua esposa, seus filhos, seu trabalho ministerial, tudo aquilo que ele tem feito, está fazendo e fará. Nós abençoamos, Pai, e recebemos como um presente no nome do Senhor Jesus. Amém.